Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar, Título 12 dos Incidentes, Capítulo I das Exceções em geral, exceções admitidas, art. 128. Poderão ser opostas as exceções de a. Suspeição ou impedimento, b. Incompetência de juízo, c. Litispendência, d. Coisa julgada. Seção I da exceção de suspeição ou impedimento, precedência da arguição de suspeição, art. 129. A arguição de suspeição ou impedimento precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Motivação do despacho, art. 130. O juiz que se declarar suspeito ou impedido motivará o despacho. Suspeição de natureza íntima, parágrafo único. Se a suspeição for de natureza íntima, comunicará os motivos ao auditor corregedor, podendo fazê-lo sigilosamente. Recusa do juiz, art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fá-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a 2. Reconhecimento da suspeição alegada, art. 132. Se reconhecer a suspeição ou impedimento, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos o requerimento do recusante com os documentos que o instruem e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Arguição de suspeição não aceita pelo juiz, art. 133. Não aceitando a suspeição ou impedimento, o juiz mandará autuar em separado o requerimento, dará a sua resposta dentro em 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas. Em seguida, determinará a remessa dos autos apartados, dentro em 24 horas, ao Superior Tribunal Militar, que processará e decidirá a arguição. Juiz do Conselho de Justiça, primeiro proceder-se-á, da mesma forma, se o juiz arguido de suspeito for membro de Conselho de Justiça. Manifesta improcedência da arguição, segundo, se a arguição for de manifesta improcedência, o juiz ou o relator a rejeitará liminarmente. Reconhecimento preliminar da arguição do Superior Tribunal Militar, terceiro, reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o relator, com intimação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Nulidade dos atos praticados pelo juiz suspeito, art. 134. Julgada procedente a arguição de suspeição ou impedimento, ficarão nulos os atos do processo principal. Suspeição declarada de ministro de Superior Tribunal Militar, art. 135. No Superior Tribunal Militar, o ministro que se julgar suspeito ou impedido declará-lo-á em sessão. Se relator ou revisor, a declaração será feita nos autos, para nova distribuição. Arguição de suspeição de ministro ou do procurador-geral. Processo, parágrafo único. Arguida a suspeição ou impedimento de ministro ou do procurador-geral, o processo, se a alegação for aceita, obedecerá às normas previstas no regimento do tribunal. Suspeição declarada do procurador-geral, art. 136. Se o procurador-geral se der por suspeito ou impedido, delegará a sua função, no processo, ao seu substituto legal. Suspeição declarada de procurador, perito, intérprete ou auxiliar de justiça, art. 137. Os procuradores, os peritos, os intérpretes e os auxiliares da Justiça Militar poderão, motivadamente, dar-se por suspeitos ou impedidos, nos casos previstos neste Código, os primeiros e os últimos, antes da prática de qualquer ato no processo, e os peritos e intérpretes, logo que nomeados. O juiz apreciará de plano os motivos da suspeição ou impedimento, e, se os considerar em termos legais, providenciará imediatamente a substituição. Arguição de suspeição de procurador, art. 138. Se arguida a suspeição ou impedimento de procurador, o auditor, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo, antes, admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Arguição de suspeição de perito e intérprete, art. 139. Os peritos e os intérpretes poderão ser, pelas partes, arguidos de suspeitos ou impedidos, e os primeiros, por elas impugnados, se não preencherem os requisitos de capacidade técnico-profissional para as perícias que, pela sua natureza, os exijam, nos termos dos arts.
52, letra C, e 318. Decisão do plano irrecorrível art. 140. A suspeição ou impedimento, ou a impugnação a que se refere o artigo anterior, bem como a suspeição ou impedimento arguidos, de serventuário ou funcionário da Justiça Militar, serão decididas pelo auditor, de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Declaração de suspeição quando evidente art. 141. A suspeição ou impedimento poderá ser declarada pelo juiz ou tribunal, se evidente nos autos. Suspeição do encarregado de inquérito art. 142. Não se poderá opor suspeição ao encarregado do inquérito, mas deverá este declarar-se suspeito quando ocorrer motivo legal, que lhe seja aplicável.